Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, melhora muito o nosso engajamento. Pedir também para a galera que está aí, um favor muito importante também, chegar o comentário para o lado, clicar na opção hypar para fazer esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas. Então, aguarda esse apoio, esse hype de vocês aí para ajudar o canal, tá bom, galera? Vamos lá, vamos continuar falando aqui de Fluminense, a gente começar a falar de Fluminense, desculpa. E a gente começa abordando um tema aqui que é um tema chato, um tema que eu concordo com vocês que muitas vezes a pessoa fala, por que você está dando essa informação que deram? Isso aí é politicagem, mas é notícia do Fluminense, né? O portal revela novidades previstas na reforma das Laranjeiras, né? Aí vai falando aqui, lembrar para vocês que ontem teve um encontro entre a Prefeitura do Rio e o presidente Mário Bittencourt na sede do clube. Pura politicagem, essa que é a realidade. E lá foi discutido a revitalização do estádio de Laranjeiras, o aporte que vai ser feito, né? Mais uma vez essa história de aporte, sempre no finzinho da campanha eleitoral, né? Só que assim, a ideia é até legal. Eu vou botar aqui para vocês poderem ver a ideia, porque a ideia eu achei legal, embora eu duvido muito que isso vai ser feito, mas está aqui, ó. De acordo com o site, o Complexo das Laranjeiras teria arquibancadas revitalizadas, com 6.300 lugares entre as arquibancadas superiores e inferiores, ou seja, só aquelas inferiores e superiores, ali teria 6.300 lugares, tá? Além disso, haveria a construção de uma arquibancada coberta de 700 metros, de 700 pessoas, para 700 pessoas, aí o que levaria isso aí para 7.000 pessoas no estádio. Também está previsto a instalação de um gramado sintético com sistema de irrigação e drenagem. O objetivo é diminuir custos de manutenção do estádio, permitindo que o local se torne apropriado para shows. Vale mencionar também que a ideia de ampliar o CT Carlos Castilho, utilizando recursos da aquisição dos imóveis nos arredores do centro de treinamento, ao lado da comunidade de Cidade de Deus, seriam construídos mais campos e a recepção do Sub-20, aumentando a integração com o profissional. Está dizendo aqui, isso daqui é propaganda eleitoral, né, galera? A gente viu o Mário fazer a mesma coisa um pouco antes da eleição dele. Ele falou lá que levou os caras da TIM para ir lá, falou que ia fazer acontecer, e no final das contas vocês viram que não foi feito absolutamente nada. Então isso aí também é propaganda eleitoral pura. Beleza? Dando sequência, a gente vai falar agora aqui sobre Gabriel Fuentes. Ontem viralizou aí, né, a informação de que o Gabriel Fuentes não estaria mais nos planos do Fluminense, que seria negociado com o futebol colombiano ao fim dessa temporada, né? Que o jogador seria o primeiro da barca do Fluminense, tá? Eu tentei mais informações além disso, né, sobre mais jogadores, eu não obtive mais informações, mas eu realmente, conversando com alguns amigos que inclusive deram a notícia, e esses amigos falaram que, tipo assim, que provavelmente hoje ele nem vai ser relacionado para a partida contra o Flamengo. Não sei, um amigo me contou isso, um amigo que é de um canal, me falou isso, e eu não vou citar o nome porque para não falar, né, enfim. Mas, cara, sinceramente, a situação do Gabriel Fuentes, eu acho que teria sentido se a gente tivesse mantido o esquerdinha, se a gente tivesse opções. Eu não sei se o Gabriel Fuentes não é um jogador assim tão horroroso para ser negociado. Eu acho que é jovem, mais jovem que o René. Eu, 27 anos, ele foi 28, eu particularmente não sei. Eu queria ouvir, né, a especulação de que o Thiago Santos está na barca, embora eu acho que esteja. Né, embora eu acho que esteja. Assim, se você for para pensar, pela lógica, e o Fluminense foge um pouco da lógica, né, esse aqui é o problema, Thiago Santos, Keno, Lima, quem mais? Manuel já vai terminar o contrato, né? O próprio Nonato, o contrato está terminando. Esses jogadores, o Everaldo, esses jogadores não deveriam ter contratos renovados, deveriam ser negociados. Enfim, se vai, o que vai acontecer, a gente não sabe, mas é basicamente essas implicações aí, beleza? Vamos falar agora sobre a arbitragem, vamos começar a entrar aqui no pré-jogo, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo hoje no Maracanã, tá, galera? O jogo é hoje e acontecerá às 21 horas no estádio Mário Filho, com transmissão do Sport TV, ou melhor, com transmissão do Premier, tá? A partida será transmitida pelo Premier, não é pelo Sport TV, é pelo Premier. E o árbitro da partida já foi definido e será esse senhor aí, ó, o David Oliveira Lacerda, 29 anos, Federação Capixaba, tem uma média de 6 cartões por jogo
Em jogos do Flu, ele apitou 5 jogos com 3 vitórias do Fluminense, nenhum empate e 2 derrotas. O último jogo do Flu que ele apitou foi aquele Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, no Maracanã, no dia 4/10/2025. E outra curiosidade, né? Ele foi o árbitro que apitou a vitória de 8-0 em cima do Águia de Marabá. Ele era o árbitro daquela partida, do 8-0 contra o Águia de Marabá. Foi ele que apitou aquele jogo, tá? Essa média de 6 cartões, cara, é uma média muito ruim, cara. Os árbitros brasileiros estão tudo com média de 6 cartões por jogo. Tem árbitro até com média de 7 cartões por jogo. Um negócio de doido isso daí. Os caras têm que melhorar isso aí, cara. Tá muito zoada a arbitragem no geral. E outra coisa que me chama a atenção do árbitro, né? Ele tem 29 anos, é capixaba, Federação Capixaba, né? É muito jovem também, né? Para apitar um jogo como esse, enfim. Mas também, isso aí acho que é até um pouco de preconceito, né? Às vezes o cara com mais idade faz merda há 40, 50 anos e a gente quer que ele apite, enfim. Vamos lá. Provável Flamengo, para a gente poder saber como é que vem o nosso rival para a partida de hoje no Fla-Flu. Vamos ver como é que está o Flamengo para o jogo de hoje. O Flamengo vai para o jogo com o Rossi, o Emerson Royal, o Danilo deve ser o titular, com o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Na volância ali, o Pulgar e o Saul ou o Jorginho, que se recupera de contusão. Eu acredito que vai ser o Jorginho, tá, gente? Eu acredito que vai ser o Jorginho. E na frente ali o Wallacian aberto pela direita, o Luiz Araújo mais por dentro com o Bruno Henrique e o Cebolinha. O que acontece, galera? O Flamengo ele faz um 4-2-1-3, que muitas vezes é um 4-2-3-1 ou um 4-2-4, tá? Podendo também variar para um 2-4-4, dependendo do adversário. Porque o Royal não é um jogador tão ofensivo, né? Então ele acaba virando meio que um zagueiro. E aí muitas vezes o Felipe Luiz libera o Ayrton Lucas para virar um ponta esquerda, né? Segura o Royal com o Danilo e o Léo Pereira para fazer uma linha de 3 zagueiros. Aí sobe ali o Luiz Araújo, o Wallacian para a direita, o Saul fica um pouco mais à frente e o Pulgar um pouco mais atrás. E aí ele faz praticamente, cara, um 3-2-5 contra os seus adversários. O Flamengo é um time que marca muito alto, vocês sabem disso, pressão do Flamengo no alto é uma pressão muito forte mesmo. Vai tentar jogar o Fluminense para trás, o Fluminense não pode ficar marcando no seu campo defensivo, tá? Não pode ficar marcando no seu campo defensivo. Tem que ter válvula de escape. Quando eu falo válvula de escape é o seguinte, os pontas do Fluminense não pode voltar tanto. Você pode até voltar com o Canóbio. Por isso que esse jogo aí eu iria de John Kennedy. Eu não iria de Everaldo. É jogo para John Kennedy. Por quê? Porque o Flamengo vai ter a bola. O Flamengo vai tentar pressionar o Fluminense. Então o que o Fluminense tem que fazer? Buscar o contra-ataque com o Cerne e o John Kennedy. Velocidade no contra-ataque. Né? O Canóbio também pode ser uma opção, mas o Canóbio não é tão vertical assim. Então entrar com o Everaldo, na minha opinião, não é uma boa, porque só a não ser que o objetivo do técnico do Fluminense seja buscar essa bola no meio da linha de zagueiro para ele brigar com os zagueiros. Eu não gosto dessa jogada. Eu acho que as saídas do Fluminense têm que ser nas costas dos laterais do Flamengo, sobretudo do Ayrton Lucas. Então, se o Fluminense ficar atrás, lançando bola para o Everaldo brigar com a defesa dos caras, o Everaldo vai perder todas. E a gente não vai jogar. Então, na minha opinião, o jogo tem que ser nas costas dos laterais e para isso você tem que ter ponta rápido para buscar as costas, principalmente do Ayrton Lucas, e do outro lado, lá, pelo lado direito ali, também tentando buscar, mas eu acho que pelo lado do Ayrton Lucas é onde as coisas acontecem melhor e o Serna vai estar ali. Então esse é um ponto meu. Mas e aí? Eu falei isso aqui. Mas qual é a provável escalação do Fluminense? Vamos ver se o Zubeldia concorda comigo? Vamos dar uma olhada aqui. Parece que o Zubeldia não concorda comigo, não. Ele vai de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Renê, Hércules, Martinelli e Lúcio Costa. Serna, Canóbio, ele, Everaldo. Essa é a provável escalação do Fluminense para a partida de hoje, galera. Então, o nosso amigo Luiz Zubeldia não concorda comigo, ele acha que tem que ter o Everaldo. Sendo assim, provavelmente o Fluminense vai buscar a bola longa entre os zagueiros. Vai ser uma das principais jogadas do Fluminense com o Everaldo em campo. Essa bola longa entre os zagueiros e também buscar jogadas de lado para cruzamento. Provavelmente vai ser essa tônica, porque contra-ataque mesmo o Fluminense vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade de ter contra-ataque em velocidade. Né? Eu sei que tem o Serna por ali, mas os outros jogadores do nosso time são jogadores mais de cadência, como o Lúcio Costa. O Canóbio não é tão vertical e o Everaldo é um bagre, né, gente? Tipo assim, o Everaldo é um bagre esforçado. Essa aqui é a realidade. Eu não gosto muito de falar assim, mas é a realidade. Então, um jogador que vai acrescentar muito pouco aí. Eu não teria ido com essa escalação para esse jogo, principalmente analisando o cenário dessa partida, tá? Acho que é uma falha aí do Zubeldia essa escalação, no meu ponto de vista. Então, enfim,
Mas que Deus nos proteja até lá, né? E a gente consiga vencer uma grande vitória, atrapalhar o Flamengo e também conseguir melhorar, garantir praticamente uma vaga aí na Libertadores. Esse é o nosso objetivo. E eu queria convidar vocês que estão aí. Hoje tem um pós-jogo, depois de tanto tempo sem fazer pós-jogo, eu estou voltando hoje, né? Nossa live pós-jogo, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Logo após o jogo, a gente começa aqui o nosso pós-jogo, o nosso resenhando o pós-jogo. Então, o jogo é 9h30, 11h30, termina, começa aqui o nosso pós-jogo. Fica o convite a todos vocês e a todas vocês para participar com a gente aqui. A nossa live é muito inclusiva, a gente inclui as pessoas, chama para conversar. Eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom, galera? Ainda estou me recuperando. Tá brabo, esse negócio de ciática é um negócio brabo, mas já eu vou estar melhor aí. E tem novidade para o fim de semana na cobertura lá das eleições do Fluminense. Fiquem ligados aí. Valeu, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Vitória Flusão. 2-1 hoje.